Rosana de Souza, 59 anos e nasci em São Paulo, na capital. Ana Paula Pereira Gomes, prefiro que me chame de Ana Coteban. Eu nasci em Salvador, Bahia. Eu tenho 43 anos. Eu sou Lucineide, mas eu sempre tive... Acho que Lucineide é um nome grande, né? E aí eu sempre, em casa me chamam de Neide e na escola, nos espaços públicos é Lúcia ou Lu, geralmente é assim que me chamam. E prefiro mais também. Eu tenho 43 anos, sou professora de História. O que mais que eu pergunto que eu esqueci? Onde você nasceu? Ah, tá. Eu nasci em São Paulo, na Zona Sul, ali, Santo Amaro, e nas comunidades ali de São Luís, aquela região ali. Foi aí que nós começamos a discutir mais detidamente essa versão do protocolo, que é a ideia do protocolo antirracista para ser implementado nas escolas. E foi assim a nossa Constituição, né? Sim, uma resposta, né? Tipo, os gestores falavam que não sabiam como agir, então a gente vai ensiná-los. Fico ainda absolutamente indignada com o fato de a gente ter que fazer o trabalho da Secretaria Municipal de Educação, ter que fazer o trabalho dos gestores públicos, porque eles se furtam da sua responsabilidade. Então, esse protocolo, ele é um exercício de pressão política. Ele tem o propósito de pautar politicamente e de oferecer para essas mães que nos procuram, para outras colegas nossas, e homens também, né? Enfim, pessoas, servidores de maneira geral, que se sentem desorientados e não sabem qual caminho trilhar para exigir o direito à permanência no seu ambiente de trabalho, ao respeito, à dignidade, ao tratamento humano dentro do seu ambiente de trabalho. Então, o nosso desejo, nosso anseio de construir esse protocolo, né, por mais que nos cause um mal-estar, eu diria um nojo, no meu caso me causa nojo, nós termos que fazer o trabalho deles, né? Mas porque nós queremos oferecer uma alternativa para os nossos colegas de trabalho, para os nossos estudantes, para as mães pretas, né? Para as famílias que colocam as suas crianças na escola para serem formadas cidadãs de direito. E não para serem violentadas ou para serem formados para ser pequenos nazistas. Formação de comitê antirracista dentro das unidades educacionais. Garantir que todas as diretorias regionais de educação tenham um núcleo de educação étnico-racial. Pautar ações a serem tomadas dentro das unidades quanto a situações cotidianas, sala de aula, intervalos, recreio infantil, determinando a quem direcionar os casos para dar os prosseguimentos devidos. Apoio incondicional para apurar os casos de racismo com registro imediato da ocorrência, encaminhamentos pedagógicos e administrativos, incluindo demais órgãos competentes, sem minimizar a situação ou culpabilizar a vítima. Informar para todos os membros da comunidade escolar, incluindo pais e responsáveis, as penas previstas em leis e medidas institucionais contra atos racistas. Assegurar na ficha de matrícula que essa informação seja divulgada às famílias. Compromisso institucional em combater o racismo no interior das unidades escolares, gerando dados e indicadores que permitam à unidade acompanhar e avaliar a posição de pessoas negras e em sua estrutura por meio da realização de um censo interno anual. Ter comunicação com órgãos e associações
que possuem histórico de luta contra o racismo. Auxiliar os profissionais da educação que denunciam atos racistas nos trâmites legais e institucionais, para que os casos sejam representados no campo jurídico. Disponibilizar as informações sobre os atos racistas e as providências tomadas de forma direta e acessível para toda a comunidade escolar. Precisa avançar um pouco mais. E aí pensamos, vamos nos constituir como coletivo, porque não dá para se apresentar como comissão mais. E numa das reuniões, nós escolhemos homenagear a Antonieta de Barros, né, que dá o nome ao nosso coletivo. E a partir daí, abrimos um Insta. Foi. Um Insta e começamos a fazer divulgação, tanto do caso da Ana Coteban como da Lu. E começamos a ser procuradas por outras pessoas, por outras mulheres, mães, professoras, para denunciarem situações de racismo nas instituições que trabalham. E aí nós começamos a perceber o seguinte, havia um padrão, um perverso padrão. Primeiro, de culpabilizar a vítima. Né? Era a mulher preta, era a professora preta que era a vítima e era dito para ela, o que você quer que se faça? O que você pode fazer? O estudante se levantou da sala de aula e me xingou. Mandou tomar no cu e saiu da sala de aula. Eu nunca tinha passado, eu tenho 20 anos de magistério, eu nunca tinha passado por esse tipo de violência nesse nível, né? E aí chamei a coordenação, falei, e a coordenação, tá bom, tirou a criança da sala, o adolescente, e não me devolveu, não me falou o que fez com o estudante. Ele saiu da sala, daqui a pouco ele entra de novo na sala e continua como se nada tivesse acontecido. Enfim, e aí, toda vez que eu entrava na sala pra dar, era um barulho absurdo, eu não conseguia falar dentro da turma, né? E cheguei o momento de mandar um e-mail pra coordenação, falando, olha, eu acho que tem um problema aqui, eu acho que eu preciso de ajuda da coordenação, porque tá difícil. E mandei o e-mail para a instituição, para a coordenadora na época, e não tive resposta. Ninguém me respondeu. E fui enfrentando isso como ainda não tinha percebido que estava relacionado ao meu corpo, né? E o modo de eu ser essa pessoa. E aí fui continuando trabalhando, tentando acolher esses estudantes, entender quais eram as violências que estavam passando. E as coisas foram aumentando de grau. Tanto como não, e a instituição não tomou nenhuma providência, né? E aí os alunos começaram a imitar macaco na minha aula. Essa falta de interdição fez com que eles voltassem com mais raiva de mim. E aí, novamente, eles imitavam macaco nas minhas aulas. Era o tempo inteiro. O tempo inteiro eles imitavam macaco nas minhas aulas. Era exaustivo. E chegou ao ponto da diretora falar assim, você não quer, a diretora que estava em questão, você não quer se afastar um pouquinho da sala, a gente vai dar um jeitinho aqui na escola, e aí você troca de turma com alguém, porque você tá em sofrimento, né, professora? Eu falei, eu tô em sofrimento, mas eu sou professora, como que eu tenho que sair? A pessoa que me agride vai permanecer na... Não que eu quisesse que tirasse o estudante, mas que a escola se tomasse algum posicionamento, né? Eram estudantes, eles são menores de idade, que precisam ser responsabilizados, as famílias, a comunidade como um todo precisa ser responsabilizada. E eu não entendia, ela entendia que o problema era eu. Eu fiquei tão exausta que eu não consegui falar nada. Eu dei uma bronca, fiz uma intervenção, chamei a atenção, eles paravam, saí da sala e exaustamente cheguei na sala dos professores e falei, não, gente, tá difícil, os alunos acabaram de imitar macaco na minha aula. Mas, não foi nem como denúncia, mas exaustão. E eu não percebi esse nível, né? E aí os colegas se levantaram, não, tá tudo errado. Se levantaram e foram direto à sala da direção, foi um grupo de professores e falaram, não, é inadmissível o que tá acontecendo com a professora. E aí a questão racial foi explícita, ficou explícito. E aí comecei a cobrar da direção da escola que houvesse alguma coisa, mas isso foi ao longo do ano inteiro. Eu encontrei essas meninas aqui, essas maravilhosas aqui, em novembro, outubro, novembro de 2022. Então eu estava aqui vivenciando tudo isso aqui sozinha, né? Todo dia eu sofri uma violência. Teve um dia que o estudante lançou uma bolsa, a bolsa acertou em mim. Jogava papel, o papel acertava em mim.
Tem um estudante, inclusive, que nessa de não intervir, ele se sentia no direito de... Ele tentou me roubar um beijo. Um estudante de 14 anos. Fui chamada de macaca por escrito, em letra de forma, a caneta. Faço questão de registrar para dimensionar o absurdo. Numa lista de presença que é um documento institucional. Então, uma lista de presença coletiva da instituição, que fica nas salas de aula, numa das turmas em que eu era professora em 2022. Em outubro de 2022, alguém anonimamente escreveu macaca no lugar do meu nome. A maneira como isso foi conduzido pela instituição, a postura de omissão, de negligência, de se furtar da sua responsabilidade institucional, me deixou absolutamente transtornada, né? Isso me abalou emocionalmente, isso me fez sentir extremamente ofendida, eu me senti violada no direito ao exercício do trabalho, né? Isso me levou a uma dinâmica de enfrentamento dentro da instituição, denunciando a gestão, cobrando da gestão providências, cobrando dos meus colegas providências, cobrando dos estudantes posicionamento. Passei a ser atacada porque eu fazia a cobrança de que as pessoas tinham que se posicionar e existia um entendimento generalizado de que aquilo era um problema privado meu, um problema particular meu. E eu estava pautando aquilo como um problema político público, de interesse público, portanto, de responsabilidade coletiva. Eu fiquei 15 dias indo para a escola sem entrar em sala de aula, sem cumprir eu fiz uma greve solitária. Eu ia para a escola e ficava protestando, berrando pelos corredores. A cada dia que eu chegava lá e tudo estava funcionando como se nada tivesse acontecido, aquilo provocava em mim uma indignação, uma ira, uma revolta, uma sensação de desrespeito, que eu não me sentia em condições de dialogar com os meus próprios colegas. Então aquilo foi criando um ambiente para mim extremamente adoecedor. E eu olhava assim, as pessoas estavam lá dando suas aulas. Eu entrava em sala de aula e dizia: escuta, vocês acham que eu vou cooperar com essa falsa normalidade institucional? Essa escola é uma cena de crime e vocês vão ter que assumir isso. Vocês não vão ficar dando a aulinha de vocês, como se nada tivesse acontecido, porque o direito humano de uma servidora pública está sendo violado a olhos vistos. E aí eu fui pedir ajuda a pessoas que eu sabia que partilhavam a mesma compreensão do mundo que eu, que identificavam, que reconheciam que aquilo era um crime. Então liguei para a Rosana e falei: Rosana, está acontecendo isso. E aí ela falou: não estou acreditando, a gente precisa montar uma comissão para lidar com isso, Ana. A gente tem que pensar como é que a gente vai lidar com isso, mas você não vai lidar com isso sozinha. E aí ela foi chamando outras pessoas que ela sabia que eram também educadoras antirracistas da rede, pessoas que tinham, né, um grau de comprometimento com essa formação antirracista e aplicação da Lei 10.639 em outras unidades, e a gente formou uma comissão. Uma colega que trabalha na DIPED de Campo Limpo, a Luana, soube do caso da Lu. A Lu estava passando por uma situação de racismo também na unidade, nessa unidade escolar, era uma outra gestão, mas nessa mesma unidade escolar. E a Lu, eu fiz uma denúncia no Instagram, a Lu também fez uma denúncia no Instagram, a Luana me mandou o vídeo da Lu, nós contatamos a Lu passou a fazer parte dessa comissão e assim foi surgindo. Falar da infância é sempre doloroso, mas eu penso que nesse momento eu vou pedir emprestado as palavras da Carolina de Jesus. Acho que ela vai falar por mim. É no texto 13 de maio de 1958. Ela diz assim: hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição. Dia que comemoramos a libertação dos escravos. Continua chovendo. Eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva,
para eu ir lá no senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco, vou sair. Eu tenho tanta dó dos meus filhos. Quando eles veem as coisas de comer, eles bradam: viva a mamãe! A manifestação me agrada. Mas eu já perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura para a dona Ida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim: Dona Ida, peço-te, se pode, me arranjar um pouco de gordura para eu fazer uma sopa para meus meninos. Hoje choveu e eu não pude catar papel. Agradeço, Carolina. Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A minha filha Vera começou a pedir comida e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. E eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer virado. Fui pedir um pouco de banha à dona Alice. Ela me deu a banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Eu passei a minha infância inteira sem falar. A infância inteira ouvindo uma série de coisas ruins sobre o meu tom de pele, sobre o meu cabelo, sobre o meu corpo. E eu não conseguia falar, porque eu tinha medo de falar. Medo de falar e medo de ser apontada, julgada. Então eu via as pessoas iguais a mim. Eu via as pessoas iguais a mim sendo apontada, falada, diminuída pela cor da pele, pela textura do cabelo, pelas características físicas. E aí eu via que se eu existisse ou aparecesse, eu ia também ser igual daquele mesmo jeito. Eu tinha uma professora de geografia que chamavam ela de Formigão. E ela era uma professora preta, retinta. Também, ela não falava de questão racial, mas ela era muito alvo de piadas, assim. E eu ficava quieta, porque eu não queria me parecer com ela e ser também diminuída. Então, a minha infância e o início da minha adolescência foi neste lugar de silêncio, de ser pra dentro. A gente não tinha essa noção na época, mas foi uma infância de muita riqueza, assim, de pisar no chão, de brincar muito. A escola era longe, era muito longe, então a gente andava quilômetros, assim, em torno de 5 a 7 quilômetros, para ir para a escola caminhando, né, que era no distrito mais próximo, que a gente morava na zona rural. Eu cresci com fogão de lenha. Então, assim, a casa dos meus avós era aquela casa de pau a pique, aquela casa construída, a gente pisando o barro, e aí fazia a estrutura de madeira, e aí a família mesmo ia, né, com a mão, colocando, né, o barro para fazer o pau a pique. E depois de um tempo começaram a fazer os próprios tijolos e tal. Foi só chegando em São Paulo que eu descobri que eu era negra. Na Bahia, todo mundo é. Então, assim, né, força de expressão, claro. Mas, assim, eu estava num meio, né, familiar, assim, todo mundo era meio parente, todo mundo era muito parecido. Eu não tinha a menor ideia do que era, do que significava, do que poderia significar, né, ser negro em outro lugar. Ser negro para mim era muito bom quando eu estava lá, era muito tranquilo, não era nenhuma questão, eu nem nomeava isso. Primeiro, eu me lembro da experiência da rejeição, assim. Eu lembro dos bailes da escola na adolescência, no começo da adolescência, as festinhas assim que fazia na sala e tal. E eu me lembro assim que eu nunca dançava com ninguém, assim. Então eu comecei a me sentir um tanto estranha, alguma coisa estava errada comigo, porque eu nunca dançava com ninguém me escolhia para dançar e tal. Então eu lembro dessa experiência da rejeição, mas de forma mais concreta, assim, mais que eu realmente pude perceber que eu estava sofrendo racismo, foi uma vez quando eu estava voltando da escola, nessas caminhadas, né, de ir para a escola e voltar a pé, aqui em São Paulo, né, em Bugaçu, 2 homens adultos começaram a me chamar de macaca na rua.
Eu era uma criança afetuosa, uma criança doce e afetuosa. Mas as relações da escola eram relações muito violentas. Violentas comigo como uma criança, uma menina preta. Né? Eu me recordo que a mamãe fazia de manhã um coque assim no meu cabelo, sabe? E que parecia, meus olhos ficavam até puxados assim, de tanto que ela prendia assim o cabelo. E aquele coque virava, ficava aqui, né? Aqui assim, bem no alto da minha cabeça. E os meninos me diziam que era bombril, me chamavam de neguinha feia, de neguinha fedida, enfim, essas violências assim. E eu tenho assim, a maior tristeza era que não tinha a quem recorrer, porque eu falava para a professora, me queixava com a professora, e elas, né, porque isso durou anos, né, sempre repetiam a mesma coisa: não liga, deixa para lá, eles vão parar, você não é isso, né, e a violência continuava. Eu fui deixando de ser a menina doce. Fui deixando. E eu me recordo uma vez que eu estava de tamanco e eu tirei um tamanco e joguei na cabeça de um garoto. E aí eu era a violenta, né? Eu era violenta. Quando eu saí da universidade, né, o fato de eu não ter continuado o doutorado naquele momento é porque eu estava achando aquele papo muito distante do concreto. Né? Chega uma hora assim que a academia é uma lógica de autorreprodução, assim, escrever artigos e produzir teses e que ninguém lê, que não chega para a população de maneira geral, e aquilo me fazia um mal, me incomodava profundamente, porque eu falava: caraca, minha mãe está pagando isso daqui. Né? As mulheres pobres, pretas desse país, que pagam imposto em cada lápis que compram para o filho, estão financiando essa universidade. O que essa universidade está oferecendo para elas de volta? Que contribuição que essa universidade está dando para essa população? Eu queria falar com essa população, eu queria estar lá. Eu sou parte dessa população. Então, quando eu encontrei o Coteban na periferia aqui em São Paulo, aquilo me deu um lastro de falar: esse é o conhecimento que eu quero produzir. E aí eu comecei a elaborar a minha concepção de educação a partir do Coteban. Eu comecei a aprender o que era essa dança africana da qual o Coteban falava, o oeste da África. Isso me fazia pensar sobre a experiência de ser negro no Brasil, a história, as conexões entre ritmos africanos e a capoeira, a corporalidade negra. E aí um dia eu saí da escola, do ensino médio, eu não me dava com aquela escola, não me dava com aquela estrutura ali colocada, e eu acabei abandonando a escola no ensino médio. Fiquei ali um tempo sem estudar, não sei quanto tempo, uns 2, 3 anos talvez, não sei, fiquei sem estudar. E aí, num belo dia, eu resolvi que eu precisava voltar a estudar, sabe? E nesse meio tempo, eu tive uma amiga que ela fazia parte de um cineclube. E esse cineclube era formado por um grupo de militantes políticos, sabe? Da velha guarda, assim, queria tanto revê-los, queria tanto que eles vissem como foi importante na minha vida. Talvez eles soubessem já, né? E ali começamos a estudar. Eu comecei a estudar filosofia. Eu fui conhecer Lenin, Marx, mais-valia. Fui conhecer o que era socialismo, o que era capitalismo, o que era comunismo. E eu fui ficando maravilhada com tudo aquilo. Eu falei: gente, tem isso tudo para aprender. E eu nunca aprendi nada disso. E fui ficando cada vez mais encantada, e eles faziam panfletagem em porta de fábrica, era o auge dos metalúrgicos, né? São Paulo tinha muitas empresas de metalurgia, e eu ia para fazer panfletagem de madrugada nas portas das fábricas, e aquilo foi me dando uma outra energia para a vida, né? E eu comecei a compreender o que era a pobreza, por que a minha família era tão pobre, por que a gente vivia de favor, né? Morava de favor.
porque a minha casa era um barraco de um cômodo e tinha gente que morava aí em casas que eu só entrei uma vez quando uma amiga minha, empregada doméstica, me chamou para ir junto com ela. Eu nunca tinha entrado numa casa daquele porte, daquele tamanho. Não que hoje é frequente, né? E a bandeira que eu escolhi para continuar a luta foi a educação, né? Eu tinha vocação. E eu achava mesmo naquela época que eu ia mudar o mundo pela educação, que a educação mudava o mundo, né? Aí depois eu entendi, Paulo Freire já tinha ensinado, né, de que a educação muda o mundo e o mundo muda as pessoas e as pessoas é que mudam o mundo, né? Mas tudo bem, eu já sabia qual era o meu caminho. E dentro da educação, eu poderia fazer a diferença também para as crianças negras, né, que elas não tinham, ao menos as crianças que estivessem nas minhas turmas não iam passar por tudo aquilo que eu passei. E foi assim que eu fiz, é assim que eu tenho feito. Eu admirava aquela profissão de estar ali na frente, de poder falar com as pessoas, de poder aparecer num lugar seguro. Porque para mim ser professora era um lugar seguro, porque daí a professora, ninguém fala da professora, né, na primeira infância. Na adolescência que eu via os adolescentes falando da professora preta, mas na adolescência, na infância, era um lugar seguro para mim, a ser professora. Então eu sonhava em ser professora, porque as pessoas respeitavam as professoras, né, na primeira ensino fundamental 1 ali. E ficava feliz, né, mas eu não contava para ninguém, tudo ficava na minha cabeça. Na minha cabeça, eu sempre fui muito tímida, né? Olhando para trás, né? Eu termino o ensino médio e aí eu vejo uma reportagem no jornal falando de cursinhos pré-vestibulares para a população preta e pobre e que dava oportunidade e tal. E aí eu fui nesse cursinho, Movimento Negro, né? A gente chama Educafro, hoje tem Uniafro, enfim, nesses cursinhos populares. E fui lá para poder estudar, para poder... E quando eu entrei naquele lugar, eu comecei a perceber que aquilo, foi, tipo, quando acende a faísca, você fala, mano, o que eu vivi a minha vida inteira foi violento, foi racismo, eu não sabia nomear. Não sabia nomear o que era aquilo, mas eu vivia, enfim, e vai. E aí quando eu entro nesse lugar, que eu vejo pessoas iguais a mim, com potência, falando e que, sabe, e teorizando sobre, eu falei, gente, eu posso existir. Me senti nesse lugar, eu posso existir. Sendo quem eu sou, né? Mando meu corpo, olhando todas as minhas referências. Então eu digo assim, foi um encontro com o movimento negro. Nós gostamos muito de dizer que é uma proposta de protocolo. Por que proposta? Porque nós entendemos que o protocolo ele tem que ser amplamente debatido pela sociedade civil. Então, pelos educadores, pelos gestores, pelas mães, pelos pais, pelos familiares. Por quê? Como a Ana ainda há pouco disse, é a responsabilidade social, né? O combate ao racismo é responsabilidade social. Estamos em constante diálogo com o órgão central, né? A gente tem que dizer aqui que agora nós tivemos inclusive uma reunião na Secretaria Municipal de Educação, né? E há uma promessa, ainda é uma promessa, para que se forme um grupo de trabalho, faço questão de dizer, para cobrar a promessa, um grupo de trabalho formado por nós do Coletivo Antonieta de Barros, por representantes das 13 diretorias regionais de educação da cidade de São Paulo, mais da Secretaria Municipal de Educação. Compromisso assumido pelo próprio secretário pessoalmente. Pensamos que até o final do segundo semestre desse ano, que é de 2024, que nós possamos ver as unidades educacionais da cidade de São Paulo fazendo esse debate do protocolo antirracista e dando as suas contribuições. E quem sabe o Brasil? O meu sonho é ser velha. Eu quero ser velha. Velha no sentido de poder viver até lá, né? Poder viver até lá plenamente, poder viver bem, poder me tornar sábia. Eu não tenho sonho para mim. Hoje eu quero voltar a estudar, quero voltar
na vida acadêmica, estou tentando entrar aí nos processos seletivos, mas eu não tenho um sonho grande, só tenho sonho, meu sonho é pequenininho. Hoje eu consegui fazer isso, hoje eu consegui estar num coletivo, hoje eu tenho sonhos pequenos assim, não sei dizer para você. Não sei se é triste ou se não, mas eu tenho tentar trabalhar na terapia isso, né? Porque eu não sei sonhar para mim grande, só sei sonhar grande pro coletivo.